Paz do Senhor, irmãos. Pode se sentar, em nome de Jesus. Bom dia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Para mim é sempre um motivo de muita alegria estar aqui e pregar a palavra de Deus. E o meu desejo hoje, a minha oração, é que Deus possa olhar para você individualmente e para mim, porque Ele conhece a dor do nosso coração, conhece aquilo que necessitamos, e que Deus possa hoje encontrar liberdade para cuidar de cada um de nós. Está escrito assim, versículo 1: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Enquanto eu meditava nesse texto, eu pude perceber algumas coisas, e Deus falando comigo, eu escrevi essa mensagem. E a primeira coisa que eu percebi foi que, logo no versículo 1, mostra que Jesus não estava em Jerusalém. Ele estava numa outra cidade, e por conta de uma festa que todo ano havia em Jerusalém, ele saiu desse outro lugar para ir para Jerusalém. E o texto mostra que lá em Jerusalém existia um lugar onde tinha um tanque. O texto fala a porta das ovelhas. Essa é uma das portas, um dos portais da cidade de Jerusalém. E ali havia um tanque chamado Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. E o texto conta que nesse lugar tinha muita gente. Enfermos, paralíticos, coxos, cegos, e que de tempos em tempos descia um anjo e agitava as águas desse tanque. Quando as águas eram agitadas, o primeiro que passava pelas águas saía curado. Eu fico imaginando esse lugar. A Bíblia diz que é uma multidão. Uma multidão é muita gente. E esse lugar repleto dessa multidão, só com gente machucada, enfermo, coxo, paralítico, cego. Eu fico, e só um seria curado, só o primeiro que descia as águas. E eu fiquei imaginando esse lugar, é mais ou menos parecido, eu pude imaginar, é mais ou menos parecido com o metrô em São Paulo, na hora do rush.
tem aquela multidão, e só alguns que vão entrar primeiro conseguem sentar ali no banco. Eu passei por isso várias vezes, e pelo meu tamanho, você pode imaginar que dificilmente eu me sentava. E ali, só uma pessoa passava por essas águas. E a primeira coisa que eu pude perceber é que enquanto o anjo descia e aquela pessoa que passava por aquelas águas era curada, Jesus não estava ali. Porque ele estava em outra cidade, ele estava indo para Jerusalém. E eu comecei a perceber que algumas coisas podem acontecer sem a presença de Jesus. Pastor, tá maluco? O texto nos conta que um anjo descia ali e agitava as águas. E eu pude perceber que algumas coisas, de fato, quando a gente olha para o mundo lá fora, algumas coisas acontecem, e algumas coisas boas, sem a presença de Jesus. Eu conheço, por exemplo, pessoas muito bem-sucedidas no trabalho, que estudaram muito, que conseguiram trabalhos extraordinários, são honestos, íntegros, corretos, e seguem com esse trabalho muito bem. Eu tenho um amigo que ele estudava tanto que eu costumava brincar com ele. Você estuda tanto que um dia vai acabar o professor para dar aula para você, não vai ter ninguém para dar aula. Dito e feito, ele estudou tanto que ele virou professor. Hoje ele é uma das pessoas no seu ramo de atuação mais requisitadas no estado de São Paulo. Algumas coisas acontecem sem a presença de Jesus. Eu pude perceber, e eu conheço gente, e tenho certeza que você também deve conhecer, casais muito felizes no casamento, casamentos prósperos, pessoas íntegras, corretas, fiéis, que levam um casamento a sério e progridem na vida familiar. O marido vive pela esposa, a esposa vive pelo marido, e a gente vê casamentos que a gente olha e fala, meu Deus, quem é crente sou eu ou são eles? Algumas coisas acontecem sem a presença de Jesus. Eu vejo, por exemplo, filhos obedientes, filhos desses casais corretos, íntegros, que crescem numa educação, que os pais falam uma vez só, vai tomar banho, ele já vai, é sim senhor, não senhor, a mãe manda escovar o dente, vai na hora, não precisa nem falar 3 vezes. Será que é só lá em casa que tem que falar 3 vezes, irmão? E a gente fica olhando e percebe que algumas coisas acontecem na vida de muita gente. Pessoas caridosas, que ajudam o próximo, que cuidam do próximo, muitas vezes até mais do que nós mesmos, que se preocupa com o próximo, e sem a presença de Jesus. A gente conhece todos os dias pessoas assim. É o que acontecia nesse lugar. Antes de Jesus chegar, pessoas ali eram curadas. Pessoas ali tinham esperanças. Pessoas ali estavam à procura de uma mudança de vida. Um paralítico estava lá tentando andar. E ele sequer conhecia Jesus. Algumas pessoas saíam dali com a vida mudada, curada, enxergando, sem a presença de Jesus. E quando eu meditava nessa mensagem, não foi isso que imediatamente me preocupou. Enquanto eu orava, o que mais me preocupou foi que existem algumas coisas acontecendo sem a presença de Jesus na igreja.
E quando eu digo igreja, não é o prédio, não é o templo. Quando eu digo igreja, somos nós. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então podemos entender que Ele não vai levar esse prédio, certo? Ele vai levar eu e você. Amém? E algumas coisas hoje estão acontecendo na nossa vida sem a presença de Jesus. Às vezes a gente vem para a igreja à procura de algo. E quase sempre a gente acaba se esquecendo que nós estamos aqui porque Jesus morreu numa cruz para levar a sua igreja, para que você e eu tivéssemos acesso ao céu. Para que você e eu um dia possamos morar no céu. Esse é o sentido do Evangelho. E nós deveríamos estar aqui hoje por causa disso. Mas a gente vê que às vezes, muitas das vezes, nós viemos para a igreja e Deus nos cura. Jesus muda a nossa vida. Mas a gente não quer mudar a nossa vida para Ele. É a pessoa que vem para a igreja e consegue um emprego, mas ela não quer mudar a sua vida e levar uma vida em santidade diante de Deus depois disso. Às vezes chegamos com a família destruída, Deus restaura nosso casamento, restaura a nossa família, e a gente quer continuar fazendo a mesma coisa que fazia antes. Vocês estão aí, irmão? Jesus cura-nos de uma enfermidade gerada às vezes por um vício. Mas a gente quer ser curado, mas não quer deixar o vício. E ainda diz que Deus vai ajudar a não voltar, que a enfermidade não volte. Deus restaura a nossa alma, muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso coração. E só o que a gente faz é maltratar a nossa família. Às vezes Deus traz a nossa família de volta para nós, mas a gente não quer mudar de direção. Sai xingando filho, mulher, todo mundo, marido. Algumas coisas estão acontecendo na nossa vida sem a presença de Jesus. Você vem para a igreja à procura da presença do Salvador. E Ele está aqui. Mas às vezes quando a gente sai, a gente deixa Ele aqui. Aqui é certeza que Deus está. O que a gente precisa ter certeza é de que Ele está conosco. O que a gente precisa cuidar de fazer é que o nosso testemunho, a nossa vida, o que a gente fala, o que a gente faz, reflita essa mudança que a gente veio buscar aqui. A gente vem para a igreja, Deus muda a nossa vida, põe pessoas para nos servir, nos ajudar, e depois só o que a gente tem é o sentimento de justiça, sem servir mais ninguém, sem ajudar ninguém, sem amar ninguém. Será que foi para isso que Deus nos chamou? Será que é isso que a gente ir lá fora e falar, eu sou de Jesus?
gente vem aqui, Deus muda a sua vida, mas a gente não quer mudar a nossa roupa lá fora. A gente aceita Jesus, se batiza, mas não muda o nosso jeito lá no trabalho. Ninguém nem percebeu o que aconteceu com a gente. Eu me batizei no último batismo, mas ninguém lá no trabalho descobriu ainda. E que fique assim. Aí a gente começa a viver uma vida dupla. Sou uma pessoa dentro da igreja e outra lá fora. Irmão, eu costumo dizer o seguinte: se a gente não pode fazer dentro da igreja o que a gente faz lá fora, tem alguma coisa errada. Se você não pode falar aqui dentro da igreja o que você fala lá na sua casa, não adianta você falar lá na sua casa o que você fala aqui na igreja. Chegar em casa falando o que ouviu aqui e o que aprendeu aqui é fácil. O duro é fazer todo dia, irmão. Deus nos chamou, não foi para ter uma vida maravilhosa, porque Ele disse que teríamos aflições, mas Ele disse que estaria ao nosso lado. O que a gente tem que saber é que a gente tem dificuldade tanto quanto todas as outras pessoas. A diferença é que a gente tem alguém muito mais forte do que nós, e muito mais forte do que todo e qualquer problema que a gente possa estar vivendo. Muita gente aceita Jesus achando que vai ter vantagem na vida, mais ou menos parecido com aquele filhinho de papai que consegue tudo pela influência do pai. O pai coloca no melhor trabalho, o pai paga a melhor escola, o pai conversa com amigos e consegue as melhores relações, o pai consegue o melhor casamento. E muitas vezes a gente está na igreja querendo isso. Muitas vezes a gente vem para a igreja achando que Jesus vai nos colocar à frente de todo mundo. Eu não posso pedir para Jesus fazer de mim a pessoa mais requisitada do estado, profissionalmente falando, se foi esse meu amigo que estudou enquanto eu estava na praia. A gente tem que tomar cuidado demais para só fazer aquilo que Jesus está presente. Garantir que Jesus esteja sempre presente. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Algumas coisas aconteciam ali naquele lugar, mas Jesus foi para lá. E a vida de alguém ali estava prestes a mudar de uma maneira diferente do padrão. O padrão ali era o anjo descer, agitar a água, e o primeiro que descesse ali era curado. Mas Jesus iria chegar ali e mudar os padrões. Ele ia chegar até uma pessoa, curá-la, mudar a vida dela, fora dos padrões. E eu vejo que o que Ele espera de nós é uma vida fora dos padrões. A gente tem aprendido a viver dentro dos padrões que o mundo estabelece. É cada vez mais os cristãos, cada vez mais a igreja como pessoa, se moldando aos padrões
do que o mundo estabelece. Eu vou na igreja, eu sou crente, mas todas as mulheres hoje em dia usam a saia para cima do joelho, para baixo do joelho não tem mais saia, se moldando aos padrões. Eu sou crente, aceitei Jesus, me batizei, mas no trabalho todo mundo faz piada suja, brincadeiras, e eu não posso sair daqueles padrões. A gente precisa quebrar, rachar com esses padrões. Porque se a gente quer ter um compromisso com Deus, a gente tem que assumir o padrão que está na Bíblia. O padrão que Deus estabeleceu para nós. Mas nós estamos preocupados com o padrão que nossos amigos estabelecem. Com o padrão que nossos patrões nos estabelecem. Com o padrão que o mundo estabelece hoje em dia. E não é esse o padrão que vai nos levar para o céu. E Jesus chegou naquele lugar. E fora dos padrões, chegou até um paralítico. O texto diz que ali tinha uma multidão, mas ele foi direto em uma pessoa. E isso acontece todos os dias. Às vezes a gente chega na igreja, tem 1000 pessoas na igreja. Mas o pregador começa a fala individualmente comigo e com cada um de nós. Parece que a hora que as palavras saem daqui, Deus pega e transforma e chega no seu coração aquilo que você precisa ouvir. O que eu percebi aqui é que apesar da gente estar numa multidão, Deus olha para nós individualmente. Uma expressão muito usada e que a gente ouve muito é: Deus conhece o meu coração. Principalmente quando a pessoa quer fazer coisa errada. A parte do princípio de que ela está fazendo errado, mas Deus conhece o coração e no fundo ela não quer fazer errado. A má notícia é que Deus realmente conhece teu coração. A má notícia é que Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Então quando a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, mas o nosso coração está limpo, querendo fazer o certo, a gente está bem enganado. E a verdade é que Deus nos encontra no meio da multidão e chega até nós individualmente. Naquela dor, no mais íntimo do seu coração. Aquele problema que ninguém sabe. Aquela dificuldade, aquela rejeição que você não tem coragem de contar para ninguém a vida toda. Ele sabe. Aqui tinha um homem que ele estava paralítico. Todo mundo estava vendo o problema dele. Ele estava deitado numa maca. Havia 38 anos. Eu fiz a conta. Jesus, quando encontrou esse homem, ele tinha passado dos 30. Esse homem, quando Jesus nasceu, ele já tinha uns 6 anos que ele estava paralítico. E aí passou-se toda uma vida do Salvador.
E quando ele tinha 30 anos, ele falou: eu vou lá naquele tanque, que tem uma pessoa lá, que faz muito tempo que não anda, e hoje eu vou mudar a vida dele. Isso pode estar acontecendo com você hoje, mas pode ter acontecido há algum tempo já. E Jesus chega naquele lugar, no meio da multidão, e foi direto nesse homem. Eu fiquei pensando como Jesus passou por todas as outras pessoas e não curou ninguém. Porque esse homem não estava logo na entrada da porta. Pelo que o texto conta, ele devia estar perto da água, tentando alguém para colocar ele na água. Mas estava todo mundo na mesma situação que ele. E a verdade é que ninguém estava preocupado com ele, estava todo mundo preocupado consigo mesmo. Isso é muito comum quando a gente não conhece Jesus. Mas depois que a gente se converte e Jesus muda a nossa vida, o nosso sentimento tem que mudar. Nossos padrões têm que mudar. De modo que a gente, às vezes, precisa acordar numa madrugada para orar e ficar pedindo por uma pessoa que você conheceu hoje. Mas a graça disso não é fazer disso como obrigação. Deus só vai ver quando você fizer isso por amor, porque Ele conhece o coração. A graça está, às vezes, parar alguma coisa que a gente está fazendo para cuidar do interesse de alguém. Se todo mundo fizesse isso, teria tanta gente cuidando do nosso interesse. Mas às vezes a gente quer cuidar só do nosso e a gente fica sozinho cuidando do nosso interesse. E a minha pergunta foi: Jesus, como que Ele passou por tanta gente, foi direto nesse homem? Irmão, porque quando Deus marca um horário, um lugar com você, é em você que Ele vai. Quando você chegou aqui e um dia falou: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, Ele marcou aquele horário com você, marcou aquele tempo com você. E Ele foi direto no seu coração naquele dia. E daquele dia para cá, Ele está esperando a mudança. Irmão, quem faz a mudança na gente é Jesus, mas depois que nós nos colocamos à disposição para Ele mudar. Às vezes a gente aceita Jesus e quer virar crente para que isso nos mude. Acha que a mudança em si é eu sair lá fora e falar que eu me converti. E às vezes a mudança está em nem falar nada e a pessoa descobrir: você mudou. Suas ações mudaram, seu jeito mudou. Quanto tempo a gente passa sem ouvir isso de alguém? Quanto tempo demora para alguém descobrir que a gente mudou de direção? Isso quer dizer se converter? Quanto tempo demora para alguém falar para a gente: obrigado pela ajuda que você me deu?
E você não se preocupar nem com o obrigado. Você se preocupar em ajudar mais. Às vezes a gente está aqui, às vezes uma pessoa passa do seu lado, está precisando só de um bom dia. Mas a gente anda tão preocupado com as coisas do dia a dia, tão preocupado com coisas, que a gente se esquece das pessoas. A gente está tão preocupado em conseguir uma casa maior para a nossa família, mas às vezes não se preocupa em dar um abraço no nosso filho, na esposa. Às vezes a gente está preocupado em nosso filho fazer 18 anos e dar um carro, mandar para a faculdade. E às vezes só o que ele precisa é de um abraço. Às vezes a gente se preocupa tanto com coisas, e as pessoas que estão ao nosso redor estão preocupadas conosco, com gente. Isso é mudança de padrões. Ali tinha uma multidão, mas Jesus chegou preocupado com uma só pessoa. E eu fiquei pensando, o que despertou a atenção de Jesus para ele passar no meio de um monte de gente e ir até aquele homem? Se estava todo mundo na mesma situação. Gente igual ele ali era o que mais tinha. E se a gente for analisar, o que ali, o que mais precisava era o cego, porque ele não sabia nem onde estava a água. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele enxerga a gente de dentro para fora. Mas às vezes a gente quer ser de fora para dentro. Quer apresentar a aparência. Quer apresentar o externo. Irmão, enquanto a gente não colocar o coração para fora, e não só para Deus, para as pessoas também, nós nunca vamos quebrar os padrões do mundo atual na nossa vida. Enquanto a gente não começar a viver sem véu, enquanto a gente não começar a viver com o coração exposto, como essas pessoas viviam com a sua dor, sua enfermidade exposta, enquanto a gente não expor o nosso coração, nós não vamos conseguir mudar padrões. Mas o texto conta que Jesus chegou àquela pessoa, aquele homem paralítico, há 38 anos. E pergunta para ele: você quer ficar curado? Eu já ouvi muitas piadas, brincadeiras com esse texto, mas não é o que eu vou fazer aqui. Na minha opinião, embora modesta, mas tenho. Jesus pergunta a esse homem se ele quer ficar curado, ele tem certeza. Jesus sabia o que ele queria. Mas ele pergunta porque ele quer que o homem se exponha. Quantas vezes a gente está se expondo para Jesus? Quantas vezes a gente está fazendo uma oração sincera daquilo que está no nosso coração? Às vezes a gente acorda e faz uma oração hipócrita. Deus abençoe meu dia, minha família, meu trabalho, meus amigos, amém, levanta e vai trabalhar.
por várias vezes, eu acordo e falo: Deus, me ajuda, porque hoje eu não estou com vontade nem de sair de casa. E parece que esse é o dia que mais produz. Talvez porque esse é o dia que a gente é mais sincero. Será que é difícil chegar e falar: Jesus me ajuda, Deus me ajuda a cuidar bem da minha família, porque eu não consigo. Que a minha vontade de gritar talvez quando a gente começar a ser mais sincero e começar a se expor, Deus começa a mudar do jeito que mudou esse homem. E Jesus pergunta a ele, quer ser curado, e ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, vai alguém na minha frente e entra lá na água. Ele podia falar para Jesus: eu quero. Mas ele se expôs. Ele falou: meu problema começa aqui, ó. Eu estou do jeito que o senhor está vendo. O meu objetivo aqui faz tempo é entrar naquela água para ver se eu consigo ser curado. Mas toda vez que a água é agitada, alguém entra na minha frente, não tem ninguém aqui capaz de me pegar e botar lá na frente de todo mundo. E às vezes a nossa oração é: me abençoe, sem se expor. Querido, Jesus conhece o nosso coração, então se a gente não se expõe, Ele sabe que aquilo não está vindo do coração. É muito mais digno, às vezes, a gente dobrar nosso joelho e dizer: ou Senhor me ajuda, ou eu não sei se eu vou conseguir. Do que ficar divagando sobre fé, falar: tô na fé, tô na fé. Jesus quer o nosso coração exposto. E à medida que esse homem se expõe, Jesus, numa só palavra, diz a ele: levanta e anda. Irmão, o homem estava 38 anos deitado, paralítico. Chega um homem que estava todo mundo dizendo que era o filho de Deus, outros dizendo que era um impostor, outros dizendo que nem sabia quem era. Chega na frente dele: quer ser curado? Eu quero, mas ninguém me coloca lá na água. Será que o senhor pode me botar lá na água? E ele fala: levanta. E o homem simplesmente levanta. Certa vez um amigo meu, ateu, me perguntou assim: como que você acredita na história da criação? Eu falei para ele: existe uma coisa chamada fé, que você está longe de ter, mas um dia você vai ter, e aí você vai me entender. Por enquanto, eu vou te dizer que a mesma maneira que eu acredito nisso, é a maneira que você acredita numa história que cientistas, que homens, que pessoas humanas, através de estudos, criaram. Eu falei para ele: eu pelo menos acredito num Deus que mudou minha vida.
E você acreditar nessa história não está mudando sua vida. Simples assim. Não precisa querer provar. Não. Quem testifica é Deus. Se a pessoa não está com o coração querendo ser mudado, igual esse homem estava, não adianta. E por último, para terminar, Jesus diz àquele homem: levanta, pega o teu leito e vai embora. Seu tempo aqui acabou. Seu tempo de sofrimento acabou. Seu tempo de paralisia terminou hoje, agora. Levanta, pega o teu leito e vai embora. E a última coisa que eu fiquei pensando foi por que aquele homem tinha que pegar o leito dele, aquela maca, aquele pedaço de pau, e levar embora. Por que Jesus manda ele pegar o leito dele e ir junto com ele? Porque às vezes, irmão, a gente vem aqui e Deus muda a nossa história, muda a nossa vida, mas a gente não mostra lá fora o que a gente era e o que a gente passou a ser. Esse homem teve uma conversão. Conversão quer dizer mudança de direção, mudança de vida. Antes você falava palavrão, agora você não fala mais. Antes você usava roupa curta, agora não usa mais. Antes você fazia piada suja, agora não faz mais. Antes você maltratava a sua família, agora não mais. Mas pega o teu leito e leva, para mostrar quem você era e quem você é agora. O grande problema é que se a gente mostra o que é agora, muitas vezes está igual ao que era antes. A gente precisa mudar de direção. Pegar nosso leito e o meu desejo hoje é que a gente possa dar uma olhada no nosso leito, que deve estar bem escondido, em algum lugar no nosso coração. E saber se nós estamos carregando esse leito para mostrar a mudança. Ou se esse leito só está escondido e a gente só usou Jesus para restaurar nossa família, nosso casamento, para conseguir um emprego. Qual é o nosso sentido aqui? Qual é o nosso objetivo aqui? Levanta, toma teu leito e vai. Pega teu leito hoje, chega na tua casa e mostra a mudança. Às vezes a gente quer as coisas mudadas por falar. Agora eu estou indo na igreja, agora eu sou crente, agora eu estou mudado. Quando você mostrar a mudança que você tem conseguido aqui dentro, lá fora, as pessoas que estão vendo vão vir com você. Quando você mostrar na tua casa que Jesus mudou a direção da nossa vida, eles vão vir atrás também desse Deus que tirou a gente da paralisia e mudou nossa vida. Meu desejo hoje é que a gente possa colocar na mesa, diante do Senhor, a nossa dificuldade, o nosso leito,
E assim como esse homem crê que Deus pode fazer uma mudança e nos levantar de um dia para o outro, numa simples palavra. Qual palavra? Essa aqui, ó. Jesus hoje tem mudado vidas através da palavra dele. Quando você acredita, ele fala para você: levanta e anda, mas toma teu leito e vai. Vai para tua casa e mostra teu leito que você era e agora o que você está. Vai para o teu trabalho e mostra que vir aqui todo domingo, toda quarta, está fazendo diferença na sua vida. Mostra para todos que te conhecem que você vai morar no céu. Foi para isso que Deus te chamou aqui um dia e te chama hoje. Foi para você mostrar que Ele pode e que Ele quer levar você para o céu, para morar com Ele. Amém? Você pode se colocar de pé, irmãos. Eu queria te pedir que fechasse seus olhos e adore ao Senhor. Durante essa canção, se você precisa de uma mudança, precisa se levantar, precisa tomar o teu leito, precisa tomar uma decisão na vida, tomar uma posição diante do Senhor. Pastor, me batizei, mas não mudou muita coisa não, porque você deixou seu leito lá na água que você batizou. Vai lá pegar e mostra o teu leito. Eu aceitei Jesus, mas eu não estou preparado para batizar. E se esse homem falasse para ele: eu não estou preparado para andar, faz 38 anos que eu não ando, não estou preparado para andar. Estava lá, tinha morrido lá. Ah, não estou preparado não, Deus conhece meu coração. Conhece sim, irmão, Ele vai voltar, você vai ficar aí. Toma uma posição hoje e expõe teu coração durante essa canção. Se coloque diante de Deus e mude de vida. A minha oração é que nós possamos a cada dia ouvir a voz do Salvador e praticar a palavra da salvação. Que Deus nos abençoe. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje